tarde, tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa revisãozinha de imunizações. Aqui nessa aula eu trouxe para vocês o PNI e as vacinas da gestante também. Antes da gente começar, eu vou fazer uma propaganda aqui para vocês do nosso mega repasse das miscelâneas do SUS. Se você quiser participar, tem um valor simbólico de R$40. A aula vai acontecer dia 27/9, vai ser ao vivo. A gente vai discutir diversos temas para a prova do Revalida agora de 2025.2, temas mais prevalentes do SUS, tá? Eu trouxe para vocês aqui alguns exemplos, mas vai ter mais temas além desses aqui. Se você quiser participar, basta você entrar no nosso grupo do WhatsApp, que está no link da descrição, e mandar uma mensagem lá e garantir sua vaga. Vamos começar falando então aqui a nossa aulinha de hoje. Trouxe para vocês aqui alguns pontos principais para a gente poder lembrar para a prova do Revalida. Não é muito cobrado, mas a gente tem que ter na nossa cabeça isso daqui. Quais são as vacinas de agentes vivos atenuados? Seja vírus ou bactéria atenuado, ou seja, enfraquecido. Ele tem o agente ali, só que ele está enfraquecido. Então vai ser bem tranquilo ali do nosso organismo fazer uma resposta imunológica. A gente tem os principais exemplos aqui: a BCG, varicela, febre amarela, tríplice viral, tetraviral e a VORST, no caso da rotavírus oral. Essas vacinas são contraindicadas em pacientes imunossuprimidos, com neoplasias, pacientes que usam corticoide sistêmico em altas doses por mais de 2 semanas, tá? E a gente tem que levar em consideração que se a gente faz essas vacinas aqui nesses pacientes, ela pode ter uma reação alérgica grave, como por exemplo, broncoespasmo, edema laríngeo, síncope, hipotonia, choque e anafilaxia. Quero discutir com vocês aqui sobre a anafilaxia. A principal vacina de agente vírus atenuado que a gente tem aqui como exemplo, que causa anafilaxia, é a febre amarela. O que a gente faz para evitar com que o paciente desenvolva essa reação adversa aqui, a vacinação da febre amarela? Quando a gente está na puericultura e a mãe chega com o nosso pacientezinho ali para realizar a introdução alimentar aos 6 meses, a gente vai instruir a mãe a fazer o quê? A dar para o nosso bebezinho ali ovo. Por quê? Porque um dos componentes aqui da vacina da febre amarela, ela tem clara de ovo. Se o paciente ele for alérgico ao ovo, ele vai desenvolver uma anafilaxia da vacinação da febre amarela após a aplicação. Então, por isso que a gente tem que saber se ele é alérgico ao ovo. E então, a gente já introduz aos 6 meses ali com a mãe o ovo para poder, quando chegar aos 9 meses e for aplicar, a gente já saber se ele é alérgico ou não ao ovo, tá? Por isso que é muito importante a gente levar em consideração essa introdução alimentar com o ovo aqui aos 6 meses, para quando chegar esses 9 meses, a mãe, né, informar, teve já reação adversa ou não com o ovo, né? Porque senão ele vai ter uma reação adversa também à vacinação da febre amarela. Eu tinha trago para vocês aqui, ó, sobre as vacinas orais que são contraindicadas em pacientes com malformação gastrointestinal ou episódio de invaginação intestinal, só que isso era muito mais vista na VOP, né? Só que hoje ela não existe mais, a vacina oral para poliomielite, agora já são todas indicadas a VIP aqui, então essa questão dessa contraindicação aqui a gente nem vai levar muito em consideração para o Revalida, tá? Mas eu trouxe para vocês para saber que existe aqui. Calendário vacinal. Gente, calendário vacinal não tenho o que discutir com vocês, não tenho o que brigar com vocês, porque nessa altura vocês têm que estar sabendo isso daqui de frente para trás, de trás para frente. Não existe, assim, outra forma de saber o calendário vacinal a não ser decorando. É óbvio que a gente tem uma mnemotécnica que eu tenho certeza que vocês já conhecem, que é essa que eu trouxe para vocês aqui do lado. A primeira vacina, né, as 2 primeiras vacinas que a gente dá para o bebezinho ao nascimento, né, é aquela que a gente já tá careca de saber, que na prática a gente já fazia muito no recebimento do RN, que é a vacina da BCG e a da hepatite B. Eu trouxe esse desenho para vocês aqui do bebê, então ao nascimento a gente faz os 2 Bs, que é da BCG e da hepatite B, que é a primeira dose aqui que ele vai tomar. Então ao nascimento é um bebê, porque ele toma BCG e hepatite B.
Eu gosto de separar agora os dois próximos em dois grupos. Por quê? Porque elas são as mesmas vacinas com idade diferente. Então, ao segundo mês e aos 4 meses, a gente vai fazer os 4 P's, que é a VIP, antigamente era a VOP, não pode confundir mais, porque agora não é mais VOP, é VIP. O segundo P de pneumo 10, a pneumocócica 10, o terceiro P de pentavalente e o quarto P de rotavírus, que é o piriri, por isso que é o outro P aqui. Então, 2 e 4, 4 P's, rotavírus, que é o piriri, VIP, pneumo e penta. Nossa, que barulheira. De 3 a 5 meses, que é o nosso segundo grupo, também são as mesmas vacinas. Então a gente tem a meningocócica C. Aqui eu não sei se dá para vocês, com muita imaginação, pensar que o 3, ao contrário, vai dar um M, ou ainda parece ter um 5 invertido aqui, ó. Então a gente tem o 3 e 5 meses, meningocócica C. Com 6 meses, a gente tem o 5 mais 1. Gente, por que a gente tem o 5 mais 1? Porque o 5 vem de penta e o 1 vem de VIP. A gente tem ainda a VIP também aqui com 6 meses de idade. 5 mais 1, 6 meses de idade. É óbvio que no calendário vacinal a gente tem outros dois também que não faz parte dessa mnemotécnica aqui, que é o Covid e influenza. Mas a gente pode levar em consideração que esse 1 também tem aqui no Covid e no influenza. Por que eu não trouxe eles tão assim marcante para vocês? Porque eles, essas duas vacinas aqui, elas mudam muito de acordo com o PNI. Então, cada atualização tá vindo assim uma mudança aqui de datas que toma. Mas o atual que a gente vai levar em consideração é que ele está incluso nos 6 meses também. Então é só a gente pensar nesse 1 incluso no VIP, no Covid e no influenza, tá? E o 5 de pentavalente. 9 meses, assim como o de 3 e 5 é super fácil, porque é só uma, a gente tem o 9FA, que é o da febre amarela, tá? Então ela também é bem facinho de lembrar aqui. Febre amarela aos 9 meses, lembrando que eu falei para vocês lá, né, da contraindicação nos pacientes que são alérgicos ao ovo, né? Que a gente tem que desensibilizar aos 6 meses da introdução alimentar. 12 meses, que é a primeira vacina ali de 1 ano de vida. A gente tem os 3 melhores presentes, ou TPM. Então a gente tem a tríplice viral, a meningocócica ACWY, aqui faltou o W, tá? É ACWY, e a meningo 10. Antes, a meningo aqui era meningo C, tá? Sozinha. Mas atualmente já tá valendo para essa prova, que agora a atualização é a ACWY. Então, repetindo, 12 meses, 3 melhores presentes ou TPM. Tríplice, meningo ACWY e pneumocócica 10. 15 meses, a gente tem a famosa A debutante vomita tequila. Trouxe a tequila aqui para vocês. A gente vai ter, então, a hepatite A, da A debutante, do DTP, vomita de VIP e tequila de tetra. Então, a debutante vomita tequila, por quê? Porque a debutante faz, né, festa de debutante aos 15 anos ali. Por mais que não é anos, né, mas a gente tem o 15 aqui, por isso que a gente faz essa mnemotécnica. A gente tem essas outras duas vacinas aqui, esses dois outros datas aqui do PNI, só que ele não é muito cobrado no Revalida, tá? Mas eu trouxe para vocês aqui. Aos 4 anos a gente tem as doses de reforço do DTP, da febre amarela e da varicela. E de 9 aos 14 anos a gente tem a vacina do HPV. Essa sim é importante, já caiu na prova. E a gente tem uma atualização, que agora a gente faz dose única para esses pacientes. Antes a gente fazia 3 doses, mas agora a gente vai levar na nossa cabeça que é uma dose só. É uma quadrivalente, ou seja, ela tem 4 sorotipos de HPV, então ela cobre o tipo 6, tipo 11 e os oncogênicos maiores, que são os 16 e o 18. Isso a gente tem que levar em consideração, porque eles podem cobrar também, falando, essa vacina da HPV, ela cobre quantos tipos, quantos sorotipos. A gente tem que lembrar que são 4 sorotipos aqui, tá? Inclusive os oncogênicos aqui, os não oncogênicos. Trouxe 2 atualizações aqui.
Todos os pacientes que não tomou a rotavírus ali, e é super importante tomar, mas vamos se dizer assim que ela esqueceu de ser tomada ali no calendário vacinal ali, da forma certinha aqui dos 2 ou 4 meses, a gente pode levar ali a vacinação até os 11 meses e 29 dias. Isso é importante porque se ele não tomou, a gente pode dar até os 11 meses e 29 dias para esses pacientes com rotavírus ali, essa vacina aqui, tá? Outra atualização que a gente já viu, se vocês estudaram lá na aula de doenças exantemáticas, eu já trouxe isso daqui para vocês, mas eu vou tornar a repetir, porque isso aqui vai cair na prova, é muito importante lembrar, que é a dose 0 do sarampo. Atualmente o Brasil, né, o Ministério da Saúde, ele incluiu a dose 0 do sarampo, porque tem algumas regiões do Brasil que o sarampo tá dando as caras. É só pensar o seguinte: dose 0, ela não inclui no PNI. E eu só vou fazer em áreas específicas, áreas que realmente a gente tem surto de sarampo atual, tá? Lá na aula de exantemáticos eu trouxe isso daqui para vocês. Quando que eu posso fazer essa dose 0 aqui para os pacientes para prevenir o sarampo? Entre 6 e 11 meses e 29 dias, tá? E essa dose, como eu falei para vocês, não entra no PNI. A gente vai fazer a tríplice e a tetraviral tranquilamente ali aos 12 e aos 15 meses para cobrir o sarampo, tá? Essa daqui é uma dose extra, é como se ela tivesse sendo dada antes dos 12 e 15 meses, que seria a tríplice e a tetra, para ajudar a prevenção do sarampo, tá? E ela vai ser feita de 6 meses a 11 meses e 29 dias. É muito fácil, gente. A primeira dose de sarampo, ela não está inclusa na tríplice viral, que é aos 12 meses. Então, é literalmente até um dia antes do bebezinho completar 12 meses. Não tem dificuldade nisso daqui, tá? É só pensar. Posso dar a partir de 6 até um dia antes da tríplice viral, que é aos 12 meses. Então, seria 11 meses e 29 dias. Vamos falar agora sobre as vacinas da gestante. Gente, vacina da gestante, o Revalida adora cobrar, a gente tem que ter na nossa cabeça. A gente tem que lembrar que a gestante ela vai tomar DT, a DTPA, a hepatite B, a influenza e a Covid-19. Eu trouxe para vocês a inclusão da atualização das vacinas aqui do vírus sincicial respiratório na gestante, só que creio eu que não vai cobrar nessa prova, tá? Se cobrar vai ser, assim, fenomenal, porque agora a gente já sabe, mas ela não tá, ela foi atualizada bem recente, então não sei se vai cair na nossa prova do 2025.2, mas eu trouxe para vocês para levar em consideração, porque vai que deu tempo deles criarem uma questão disso aqui, a gente tem que levar em consideração. Então, a DT, a gente tem que levar aqui em consideração que ela tem que ter 3 doses, tá? 3 doses de DT na nossa cabeça. Por quê? Porque o Revalida adora confundir a gente aqui. Por quê? Porque a gestante, ela tem que ter a DT e tem que ter a celular, que é a DTPA. É só a gente pensar o seguinte. DT, ela tem 1 ou 2 doses, ou seja, ela tá com dose incompleta. A gente vai fazer uma dose de DT para completar a terceira dose, mais uma DTPA quando ela tiver 20 semanas de gestação. Se ela tiver as 3 doses de DT, ou seja, a dose 1, 2 e 3, a gente vai diretamente para a DTPA com 20 semanas de gestação. Não tem o que brigar. Se tiver incompleta DT, a gente completa a terceira dose de DT e depois faz a DTPA. Eu só vou fazer a DTPA direto se ele já tiver a DT com as 3 doses. Ou seja, gente, é obrigatório a gestante ter a DT e é obrigatório ela ter a DTPA. Gente, DTPA ela vai tomar em todas as gestações após as 20 semanas de gestação. Isso tem que ter na nossa cabeça, porque não é porque ela lá na primeira gestação dela que ela tomou a DTPA que ela não vai tomar nessa gestação, ela sempre vai tomar. Agora a DT não, a DT se ela tiver o esquema completo, acabou-se, lorou-se, não precisa ficar dando DT em toda a gestação. A DTPA sim é em toda a gestação. A hepatite B é a mesma coisa, a gente tem que fazer o esquema completo aqui, então a gente tem que verificar se ela tem as 3, doses.
Se ela não tiver, se ela tiver incompleto ou desconhecer, a gente faz no primeiro mês, no mês 0, pós 30 dias, que vai dar o primeiro mês, e a outra dosagem, a outra dose de vacina com 6 meses. Então é 0, 1 e 6 meses, tá? A influenza, ela é anualmente, então a gente tem que levar em consideração se essa gestante ela foi vacinada para influenza no ano da gestação, e a Covid a gente vai fazer as doses de 6 em 6 meses, tá? A vírus sensitivo respiratório aqui, que é o que eu trouxe para vocês de atualização, a gente vai indicar para gestante entre 24 e 36 semanas de gestação. Não sei se vai cair, mas eu trouxe para vocês aqui, tem que lembrar. Então, o que é primordial a gente lembrar para o Revalida, que é o que eles gostam de confundir a nossa cabeça, é a da DT e a da DTPA. Não pode levar, ir para a prova sem saber isso daqui. DT, esquema completo de 3 doses. Se tiver incompleta, a gente completa com ela e mesmo assim faz DTPA. Vou repetir de novo. E se ela tiver todo o esquema completo das 3 doses de DT, a gente faz logo de cara a DTPA com 20 semanas de gestação. Gente, isso é muito importante a gente lembrar. A DTPA é a partir das 20 semanas. É 20 semanas, 21, 22, 23, 24. É a partir das 20 semanas. Não posso dar com menos de 20 semanas a DTPA, que é a celular, tá? Não trouxe questões para vocês por 2 motivos. A gente tem calendário vacinal novo atualizado e não veio questão de vacinação, tá, do PNI atualizado. A última vez que caiu foi 2024.2 e a questão trazia uma questão de meningocócica C lá nos 12 meses. E por que eu não trouxe? Porque ela já está desatualizada. Porque agora é a ACWY com 12 meses, tá? Se vocês forem treinar a prova, cuidado nas questões de calendário vacinal, porque estão tudo desatualizado, tá? Para esse novo calendário que vai estar vigente para 2025.2. Então é só a gente treinar esses calendários e ir para a prova sabendo ele certinho, tá? Por isso que eu não trouxe questões para vocês, porque a maioria está desatualizada. Sempre tem uma coisinha ali ou outra desatualizado. Tem uma questão, se eu não me engano, também do Revalida, não lembro de qual ano, acho que 2023, que fala literalmente aqui as vacinas em atraso do paciente com 15 meses, se eu não me engano. E a pegadinha deles era que eles trocaram a tetra pela tríplice, mas a gente sabe que a tetra é de tequila e tequila é a debutante lá com 15 meses, então não dá para confundir mais a tríplice com tetra, tá? Tríplice é com 12 meses e tetra a gente vai lembrar de 15 meses, tá? Foi isso a nossa aulinha de hoje, espero que vocês tenham gostado.